Você se preparou para fazer uma apresentação em público. Você estudou o assunto que vai ser abordado. Aí quando você vai fazer a apresentação e se coloca diante da plateia, você começa a falar e de repente, branco na memória. Já aconteceu isso com você? E por que acontece esse branco na memória? São várias as explicações que a neurociência apresenta. Eu quero mostrar para você aqui duas razões porque normalmente acontece o branco. Uma delas é que quando você está se preparando para falar em público, ou seja, quando você está estudando o assunto, provavelmente o teu cérebro associou aquelas informações com estados emocionais negativos. Talvez você estava muito ansioso, estava com algum receio referente à apresentação que você ia fazer. Aí quando você vai se apresentar, a própria experiência de estar diante da plateia já causa aquele frio na barriga. E aí quando você começa a lembrar das informações, o cérebro também lembra que, opa, existe uma associação com estados emocionais negativos e isso não é bom para você, então ele reinicia o sistema, ele reseta a máquina, ou seja, branco na memória. E a segunda razão é que talvez você esteja praticando a pior inimiga da oratória, a decoreba. Decorar é empilhar palavras, é ficar repetindo palavras e aí quando você vai falar em público, infelizmente, o cérebro não vai buscar primeiro a palavra que você precisa falar. Tanto é que tem muitas pessoas que me falam o seguinte nos treinamentos: professor, eu estudei o assunto, eu organizei todo o cronograma da minha apresentação, aí quando eu vou lá falar, eu terminei e quando eu vi, não segui aquele roteiro que eu havia seguido, ou seja, não falei nada do que eu havia preparado. Sabe por que acontece isso? Porque naquele momento que você estava se apresentando, o cérebro entregou para você as melhores palavras que estão no seu arsenal mental, ou seja, o seu vocabulário, para você transmitir aquela mensagem. Ou seja, o cérebro não vai buscar primeiro aquela palavra específica. Sempre ele busca primeiro um sentido associado à informação, à mensagem. Ou seja, algo visual, auditivo, que esteja associado àquela informação. Portanto, o cérebro sempre busca primeiro a mensagem, para depois te dar as melhores palavras. Então, para você lidar com isso, a dica de hoje é a seguinte: faça uma ponte entre uma ideia e outra para você driblar o branco da memória e não mostrar insegurança para o teu público. Por exemplo, vamos supor que você apresentou uma ideia mais ou menos nessa ordem. É importante que nós tenhamos qualidade de vida no trabalho. Aí vem aquele branco. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Use uma ponte. Da seguinte forma: então, o que eu quero dizer é... E você repete o que você disse antes. Dessa forma, o teu cérebro já recupera o raciocínio e você consegue dar andamento. É importante que nós tenhamos qualidade de vida no trabalho. Branco na memória. E agora? Então, o que eu quero dizer é que nós podemos criar um ambiente melhor para trabalharmos e com isso conseguirmos ter qualidade de vida. Outra dica: foco na mensagem. Toda vez que você for se preparar para falar em público, não foque em palavras específicas, e sim na mensagem que você quer entregar. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que na sua apresentação você precisa utilizar a palavra pressupor. E você empilhou essa palavra muitas vezes, você decorou essa palavra, o que não é indicado. Aí você vai para a apresentação e de repente, ai, cadê aquela palavra aí? Meu Deus, deu branco. Então quando você estiver estudando, lembre-se que você pode usar várias outras palavras para transmitir a mesma mensagem. Ou seja, pressupor. Você pode utilizar, por exemplo, palavras do tipo julgar, imaginar, antever. Outra palavra, disseminar. Você estudou essa palavra, você repetiu ela e na hora que vai falar em público, branco. Puxa, essa palavra ela é difícil. Você pode usar várias outras para falar a mesma mensagem. Disseminar, espalhar, propagar, enfim. Meus amigos, com treino, dedicação e prática, qualquer pessoa pode melhorar e muito as apresentações em público. Ficam as dicas, até o próximo vídeo.